Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, nove. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio... Obrigado, Abraão. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Querido Deus, Pai amado, nós amamos estar na Tua casa e receber a Tua palavra como quem se alimenta numa festa, meu Pai. Por isso nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja aqui neste lugar e o nosso coração possa ser um terreno fértil, Senhor, onde a Tua palavra possa crescer. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é: em meu lugar, o que faria Jesus? Constantemente a gente se depara com circunstâncias que são duvidosas ao nosso coração, a gente nem sabe o que vai fazer. Eu sou um daqueles que tem uma hesitação com relação à resposta. Às vezes a pessoa me fala uma coisa e eu não consigo responder exatamente na hora. Eu vou responder 8 horas depois. 8 horas depois aquilo fica na minha cabeça, eu falo assim, eu devia ter falado assim, 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 mas aí já é tarde, já passou, Já passou. Às vezes você fica em casa, você senta, pensa naquilo, e uma das questões que me invade sempre o findar do dia, eu sempre me pergunto, no meu lugar, o que Jesus teria feito? Quando eu entro em concordância com a resposta, isso me traz paz. Mas se eu percebo que há algo que não se conforma com aquilo que Jesus faria, isso me traz incômodo e o desejo enorme de refazer caminhos, de reconstruir relacionamentos, de pedir desculpa, de restabelecer ligações, Porque nós temos uma razão de estarmos aqui. Nós não estamos aqui apenas para desfrutar das coisas do planeta, embora o Senhor, Ele nos faça exatamente esse benefício. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, vivemos numa cidade maravilhosa e estamos em meio a uma família maravilhosa, mas não é só isso. Nós não estamos aqui apenas para alimentar o corpo, porque nós não somos só esse corpo, nós somos um espírito, e aquilo que alimenta o espírito tem que ser espiritual, a palavra de Deus, a mudança da minha vida,
né? Eu pouco a pouco vou me conhecendo, orando, descobrindo quem eu sou e também descobrindo quem Deus é na minha vida, né? E isso se dá exatamente porque cada vez mais eu vou refletindo sobre mim, me conhecendo melhor. Se você pensar em algo que você fez há 10 anos atrás, você vai falar, eu devia ter feito diferente. Não é verdade? Às vezes você olha para trás e fala assim, poxa, eu podia ter feito algo diferente daquele que eu fiz. Atitudes que eu tomei, decisões que eu tomei, coisas que eu fiz distantes de Deus, né? Então, até mesmo no campo profissional, né? Né? Você tem uma identidade hoje. Quem olha para você, interpreta você pela sua identidade, né? Se você é oficial de justiça, a pessoa fala, fulano é oficial de justiça. É a sua identidade, pelo menos pelos lugares por onde você vai. Se você é médico, se você é um pesquisador, se você é um publicitário, cientista, desenhista, seja lá o que você for, essa é a sua identidade. E o que é importante é que isso esteja no seu coração pacificado. Porque eu também dou testemunho de que nem sempre nós podemos realizar na nossa vida aquilo que nós desejamos ser, né? Eu por muito tempo fui professor e era muito feliz sendo professor. Mas cheguei a um determinado momento da minha vida, quando percebi que a minha família estava crescendo, eu comecei a perceber que talvez os meus filhos não poderiam estudar nas escolas onde eu lecionava, porque se ganhava muito pouco. Então, é um tempo em que a circunstância te faz caminhar. Você fala, eu preciso mudar. Eu preciso estabelecer metas na minha vida diferentes. Então, pouco a pouco, o Senhor foi me conduzindo. Pouco a pouco, eu larguei o magistério, né? Eu larguei o magistério. Porque o caminho que a gente vai traçando para nós, nem sempre é possível. E nem sempre a gente conquista, mas eu preciso gostar daquilo que eu estou realizando hoje. Porque eu preciso estar em harmonia comigo mesmo, e aquilo que eu conquistei, aquilo que eu sou hoje, é a minha identidade. Então eu pouco a pouco vou aprendendo a me aceitar como eu sou, porque eu não tenho a capacidade de outra pessoa, eu tenho a minha capacidade, eu não posso me cobrar. Eu não posso olhar, por exemplo, os trabalhos que o Geraldo faz, que são trabalhos maravilhosos, e falar, poxa vida, eu não consigo fazer daquele jeito, eu queria fazer daquele jeito, porque cada um tem o seu limite, e eu tenho que gostar daquilo que eu sou, amém? Então, a pergunta que a gente hoje faz é que eu preciso entender o que eu quero ser. Né? O que eu quero ser? Qual é a minha capacidade? Paulo está falando uma coisa que é muito interessante. Ele está falando assim, olha, eu me fiz fraco com os fracos, me fiz judeus com os judeus, me fiz uma pessoa humilde com os humildes. Por que isso? Porque, na verdade, ele tem um compromisso muito maior. Aquilo que você é hoje não se compara àquilo que Deus quer que você seja. E é sobre isso que nós queremos falar. Porque são essas duas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Eu quero ser, pastor, eu quero ser professor, eu quero ser cientista, médico, engenheiro, arquiteto, quero ser. Mas eu preciso me perguntar, o que Deus quer que eu seja? No meu lugar, o que Jesus faria? Né? É essa a pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? Quando Jesus fala para o Pai, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, ele já está nos ensinando isso. Que a gente esteja pacificado com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus quer que nós sejamos. É muito melhor agradar a Deus. Isso traz paz ao coração. O mundo está na condição que ele está, é porque nós temos seguido modelos diferentes daqueles modelos que nós queremos no nosso coração seguir.
Tem muita gente se esforçando demais para conquistar de menos. Por quê? Porque não é isso que Deus quer. Eu preciso estar em paz com aquilo que Deus quer para mim. Não me cobrar muito. Não me cobrar muito. Tem gente que nasce em lar onde se cobra muito. Se cobra perfeição na limpeza, se cobra rapidez na cozinha, se cobra um trabalho eficiente na oficina, e a gente às vezes não consegue dar conta daquilo. E aí você se sente humilhado porque não basta, você não consegue. Né? E dentro de casa acontece isso, né? Que às vezes a gente ouve o pai falar assim, pois é, mas se eu tivesse uma pessoa que pudesse fazer as coisas direito, não faz nada direito. Aí você se cobra, né? Então, no seu coração, você começa a entender quem você é e o que você conquistou. Pastor, profissionalmente eu não sou aquilo que eu desejava ser. Mas quem foi que falou que essa é a sua identidade? Aquele que se converte a Jesus, ele se converte porque há uma transformação de personalidade. Há uma mudança no caráter da pessoa. Você deixou de ser o médico, o engenheiro, o arquiteto, o assistente social, você deixou de ser tudo isso para ser quem Jesus quer que você seja. E Jesus quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Paulo era um homem inteligentíssimo, de uma boa família de Tarso. Tarso era uma cidade tão importante que tinha autonomia administrativa. Os romanos mandavam, mas se submetiam aquelas pessoas não ao direito romano, mas ao direito local. Tamanha era a importância cultural e econômica daquela cidade. E os pais de Paulo, de Saulo, com a origem de Saul, né, tinha uma preocupação muito grande na formação do seu filho. Tinha uma esperança de que ele fosse um grande rabino, um grande líder judaico. Um grande líder judaico. Então, a expectativa de Paulo também era essa. Saulo gostaria muito de atingir, tanto é que ele foi discípulo de Gamaliel, um grande mestre. Mas o que aconteceu com aquilo que Paulo queria? Paulo um dia teve uma experiência, se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, exatamente na Síria, onde está acontecendo essa guerra toda. Ele teve uma experiência com Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim, Saulo, por que é que você me persegue? Em muitos momentos, Paulo vai rememorar aquele instante e vai dizer assim, eu sou aquele que perseguia os cristãos, eu estava aos pés de Estevão no momento que estavam matando Estevão. Então, a vida de Saulo, quem ele era? Ele era um grande líder do judaísmo. Quem ele passou a ser? Evangelista. Anunciador do Evangelho de Jesus. Por isso que ele está falando aqui. Porque era exatamente quando eu tomo para mim a identidade de Jesus. E aí, presta atenção, muda a pergunta. A pergunta não é quem eu quero ser. A pergunta é, o que eu quero fazer? Porque ser é algo interior. Mas quando eu falo eu sou cristão, esse ser gera em mim o desejo de fazer algo mais semelhante ao que Jesus faria. E Jesus fazia diferente. Por isso que a igreja é chamada a fazer diferente também. A igreja é uma contracultura no mundo moderno. Nós não somos chamados para sermos agradáveis às coisas do mundo. Nós não somos chamados para que as pessoas falem assim, olha, que bacaninha. Né? O evangélico, ele se sente muito prestigiado, por exemplo, quando algum cantor gospel vai no Faustão. Né? Vai no Faustão e fala assim, você sabe que fulano foi no Faustão? E daí?
né? E daí? Né? Eu quero saber dos momentos em que eu vou à presença do altar do Senhor, amém? Então, a resposta, para mim, precisa ser estabelecida a partir daquilo que eu quero fazer para o Senhor. Para o Senhor. Então, eu, em primeiro lugar, se eu quero ser agradável ao Senhor, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso ser uma pessoa de fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé. E uma pessoa de fé, ele começa a fazer de acordo com a vontade do Senhor, sabendo que os desafios serão vencidos pela vontade do Senhor. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Porque o homem sem fé, ele é um matemático. Ele é um matemático. Ele está vivendo a matemática dos métodos, né? E essa resposta depende daquilo que eu tenho como experiência com o Senhor, né? E aí eu quero falar para você de uma palavrinha muito estranha, mas que é muito importante nessa noite. Se chama pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você, na verdade, fazer evangelismo sem você pensar quem eu devo ser como evangelista. Isso é um problema muito sério. Eu quero fazer evangelismo sem saber o que eu quero ser como evangelista. Eu preciso antes descobrir o que eu quero na igreja, para que depois eu possa falar da palavra do Senhor, porque eu não posso falar daquilo que eu não tenho crido. É isso que a palavra diz no versículo de 27. Subjuga o meu corpo e o reduz à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado, porque naquilo que eu prego, eu não compreendo. Então, o pragmatismo, ele cria método. O pragmatismo, ele cria objetivos, ele cria linhas, mas ele não muda vidas. Porque o que muda vidas é o Senhor, né? O sucesso, a visão de sucesso hoje, dentro das nossas igrejas, impele a essa visão pragmática. Quer dizer, quando você, às vezes, não entende por que você faz isso, se aquilo não produz tantos frutos. Por exemplo, não é bom você estar junto em comunhão, participando na escola dominical? É maravilhoso. Não é bom você fazer um convívio? É maravilhoso com os irmãos, estar com os irmãos, ótimo. Mas o que isso gera em termos de método? Nada. Porque nós não estamos aqui para sermos úteis. Nós estamos aqui porque Deus nos faz necessários ao outro. Você aqui não tem utilidade, você aqui tem necessidade. Utilidade você vai encontrar nas coisas que são usadas como utensílio da máquina capitalista. Né? Você tem gente trabalhando aí, não sabe nem por que carimba daquela maneira. Deus não quer você assim. Deus não quer usar você como se você fosse um carimbador maluco. Deus quer apenas que você compreenda que o seu amor é necessário para Ele. Né? O amor de um pai para com um filho não é um amor utilitário, é um amor necessário. Amém? E aí eu estou contrapondo duas coisas. Eu não quero ser pragmático, porque eu, na verdade, não tenho a minha visão em números. Eu quero ser homem de fé, porque aí eu não estou colocando a minha visão naquilo que eu quero na igreja. Eu estou colocando aquilo que Deus quer na igreja, porque quem faz a igreja é o Espírito Santo. Quem muda as pessoas na igreja é o Espírito Santo. Amém? Eu estou contrapondo duas coisas, método e fé. O que você hoje encontra como método, e é um método eficaz? Se eu conseguir pegar parte daquilo que nós conseguimos ajuntar aqui financeiramente e chamar um grande cantor, um grande nome, eu imediatamente no domingo que vem, se eu colocar um cantor famoso aqui, eu vou juntar quantas pessoas você imagina? 200, 300 pessoas aqui. É temerário até. Né? Derruba o prédio. O método funciona.
Quando as pessoas chegam aqui, junta aquela multidão e a gente faz aquela palavra bem preparada, dizendo que é necessário que as pessoas ofertem para receber de Deus. Aí a pessoa oferta, eu recobro aquele dinheiro que eu investi e até um pouco mais. Então eu posso novamente investir em um novo evento, né? Então eu no próximo mês já faço um outro evento. Então eu viro uma igreja de evento, uma igreja que vai se movimentando. Mas onde estão as pessoas transformadas por Jesus? É essa a questão. Um método não produz fé, né? Método não produz fé. O que produz fé na pessoa? É a experiência com Deus. E o que é experiência com Deus? É você viver a presença de Deus num lugar a que nós chamamos família. Família na fé. É o abraço, é o carinho, é o olhar para o outro, sentir falta do outro, é ser uma pessoa que faz falta, né? Eu posso fazer aqui um festival de jazz, né? Aí as pessoas que estão lá na praça vão falar assim: caramba, aquela igreja é maravilhosa, tem até festival de jazz. Aí elas vêm aqui para o festival de jazz. Aí as pessoas vão conhecer a igreja do jazz. Eu tinha um grupo lá em Arraial do Cabo, eu não me lembro o nome daquele grupo de dança, não lembro daquele, como é que chama? Gospel, era alguma coisa, dancing gospel, street dance, aquele negócio que rodava, dançava nas praças, era uma coisa fantástica. Tão fantástico que um dia eu fui pregar, logo quando eu fui para lá, eu fui pregar, e entre o altar e as cadeiras da igreja, havia uma distância muito grande, eu nunca compreendi por que eles arrumavam assim. Aí um dia, eu estava orando, de repente veio um rapaz e começou a dançar. Sabe aquela dança que a pessoa roda com as costas? Como é que é o nome dessa dança? Hein? Break dance. Mas tinha um nome lá. Como é que é o nome daquele pessoal que dançava lá em Arraial, Lucas? Bom, enfim, deixa para lá. Mas tinha um nome lá, gospel, um negocinho. Aí, de repente, o rapaz entrou aqui assim, começou a rodar, o outro ficou rodando na cabeça, com os pés para o alto. Eu fiz de conta que estava absolutamente acostumado com aquilo, para não assustar. Mas eu falei, o que é isso, gente? Né? Tinha umas 70 pessoas que se reuniam toda terça-feira na igreja para ensaiar. Eles iam lá para ensaiar, porque a igreja, eles enceravam a igreja, ficava lisinho, então aquilo é bom, né? Aí eu chamei todos eles e falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa, antes de dançar, a gente precisa ter um trabalho aqui de conhecer a palavra de Deus, orar juntos. E aqueles meninos olhando para mim, como se eu fosse um marciano. Eu falei, ele está falando em orar? Eu quero dançar. Aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, na quinta-feira, nós vamos ter uma palavra aqui, e todos aqueles que comparecerem e participarem, aí na terça-feira vão participar da dança. Nós já falamos com a liderança aqui, que são os coordenadores da dança, que também eles vão ter que comparecer. Aí aquilo começou a engrossar o caldo para o meu lado, porque as pessoas começaram... E aquilo foi murchando, irmãos. E um dia me chamaram e falaram assim, olha, você vai pôr a perder esse grupo todo. Eu falei, se eles vierem aqui só para dançar, eu faço questão de perder. Porque esse não é o papel da igreja. Percebe? Eu não posso, na verdade, transformar a igreja em algo que as pessoas que estão lá fora compreendem e falam assim, ah, é bacana. Aí ele vem de lá para cá, porque o que está aqui é semelhante ao que está lá. Não, a pessoa tem que estar lá, olhando para cá e percebendo que há uma luz sobre nós que ele deseja receber. Há uma verdade no coração de cada um de nós que transforma vidas. Amém?
E é isso que a gente precisa estar desejoso de fazer. Quando Paulo está fazendo aqui, ele está falando no evangelismo, de você ir lá buscar e trazer e transformar. O que você não pode fazer é trazer de lá, botar cá sem transformar, né? Hoje eu tive na internet, eu estava olhando hoje um assunto sobre um antigo cantor que falou umas bobagens aí e que sumiu no deserto. E ele lançou uma Bíblia de estudos. A Bíblia de estudo, ele mostrando a Bíblia. Olha, essa minha Bíblia de estudo, tem o meu retrato aqui, aqui tem a história da minha vida, tem o encarte do meu CD, tem minha discografia toda. Aqui você vai encontrar as músicas compassadas e aqui mais para frente você vai começar com a Bíblia. Essa Bíblia de estudo é o quê? O estudo da vida dele, né? O negócio tem algo de errado. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está falando que você tem que ser um pescador. Você vai lá, pega a pessoa, traz para que a vida dela seja transformada, né? Eu preciso saber o que significa contextualizar a mensagem, é você olhar a realidade de cada um, perceber que cada um vem de uma área e precisa ouvir de forma que possa entender, contextualizar, de mudar a mensagem, torná-la branda, porque não é esse o propósito da igreja. A igreja pretende chegar para você e falar assim, olha, faça tudo para que o outro tenha acesso ao evangelho, mas você não pode usar o evangelho para fazer isso. Você tem que usar a sua vida. Você tem que fazer de você uma pessoa acessível para que outras pessoas cheguem até Jesus, amém? Aí tem uma coisa interessante que eu quero muito falar com você, e Deus quer falar com a gente sobre isso. Seja vigilante, não presuma o evangelho. Não presuma o evangelho. O que significa isso? Olha, tem um rapaz chamado Kevin Rose, que ele, na verdade, ele foi estudar numa escola cristã nos Estados Unidos. Ele estudou lá por quase um ano, entre os cristãos, e todo mundo achava que ele era cristão. E todo mundo achava que ele era convertido, mas não era. Ele não era, ele estava ali para escrever um livro sobre a vida dos cristãos, combatendo os cristãos. O que aconteceu com aquele povo que estava ali? O que é presumir o evangelho? É quando você olha a pessoa e supõe que pelo fato da pessoa estar na igreja, ele seja convertido. O fato da pessoa estar na igreja significa que a vida dele mudou. O fato que a pessoa está ali e algo foi transformado. Não presuma o evangelho. De que maneira você vê que a pessoa foi transformada? Quando Jesus começa a mudar a vida dessa pessoa por dentro. Como é que você conhece essa pessoa por dentro? Porque pelos frutos nós somos reconhecidos. Então a igreja começa a criar um padrão de comportamento que ela tem como base para que compreenda que aquela pessoa ali é uma pessoa de igreja, não é nem convertida, de igreja. Então o que nós estamos fazendo? Irmãos, as pessoas gostam muito de ir para a igreja para rir. Gostam muito, você quer atrair crente, coloca uma pregação falando sobre sexualidade. As pessoas adoram isso, crente adora falar sobre sexo na igreja. Então todo mundo ri, morro de rir, pastor. Ah, que bom, morro de rir. Faz uma pregação sobre os profetas menores para ver quantas pessoas comparecem. Essa é a diferença entre ser ou não convertido. E o que nós estamos fazendo é show gospel. É show gospel. E nós precisamos mudar. Porque, na verdade, quando Paulo está falando assim, fiz-me fraco com os fracos, significa que ele foi para lá.
Ele foi para lá, trabalhou na vida das pessoas, esteve junto nas dificuldades das pessoas, para que elas pudessem olhar e falar assim, eu vou para a igreja também. Aí o que acontece? Às vezes, a pessoa olha o grupo de street dance, dança de rua, street dance, é isso. Eles iam lá para a quadra e dançavam. Aí eu comecei a ir para pregar. Mas só vai para pregar lá na quadra? Eu falei, o objetivo é esse. Vocês dançam, param e eu prego. Aí eles iam lá, dançavam, aí eles meio constrangidos, falaram assim, olha, agora nós vamos ter o pastor, vai trazer uma palavra. Aí as pessoas olhavam, zoando. Aí acontecia de pessoas irem à igreja. E chegava lá, oi pastor, eu estive lá na quadra, vi a palavra, e eu vim aqui para participar também. Aí cadê o rapaz que dançou? Não chegava. Né? Porque aqueles que pregavam pela dança não foram transformados. Então, eu não quero presumir conversão naqueles que estão fazendo coisas que são rotineiras na igreja, como se o repetir comportamento dissesse sobre a minha vida. Por isso que há muito engano. Às vezes a pessoa entra na igreja, tem tatuagem, a pessoa tem brinco, tem um cabelo esquisito, todo mundo fica estranho. O Marco, quando chegou aqui na igreja, a notícia que me trouxeram, chegou um cara com cabelo verde, lá de cabelo azul de Arraial. Foi a notícia, ninguém falou para ele, olha, ninguém me falou assim, olha, chegou o Marcos, que ele é amigo do Pedrinho, ele está frequentando. Não, falaram assim, chegou um cara estranho com cabelo azul na igreja. E eu falei, gente, eu não conheço ninguém de cabelo azul lá em Arraial. Né? Por quê? Porque isso estranha a gente. Né? O Lucas, por exemplo, muitas vezes... O Lucas sempre teve assim, um comportamento em termos de moda um tanto inusitado. Né? Então um dia ele com o cabelo todo para cima, cinto e tal, e falou, pai, nós vamos tocar lá na Assembleia de Deus. Eu falei, meu filho, olha, vem cá, deixa eu falar com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai, mas você é homem de Deus. Nenhum vai apontar o dedo para você para fazer profetada, porque quando falar, você vai falar assim, eu estou aqui com a bênção do meu pai e sou evangelista na casa do Senhor. Não é isso, Lucas? E porque a igreja, ela ainda está firmada naquele padrãozinho, e aí presume que a pessoa que é aquela pessoa quietinha que está lá, quase morta na cadeirinha, você presume que o evangelho transformou a vida dela, mas não transformou não. Nós encontramos um cara uma vez, que eu nunca mais revi esse camarada, mas já me falaram que foi até bom, porque o Lucas tinha esse probleminha de moda dele, nós fomos lá fazer vestibular lá em... Como é que chamava aquele camarada? É um cheio de tatuagem, lembra? Lá em Juiz de Fora, lembra disso? Era pastor, um cara muito estranho, mas um homem de fé. Lá em Belo Horizonte, na igreja Getsemane, eu encontrei um cara todo diferentão, ele era pastor de um ministério underground. Eu falei, o que é isso? A gente sai à noite para evangelizar, presta atenção, a gente sai à noite para evangelizar os drogados. Era o trabalho dele. Né? Mas sai. Quando volta, se torna um igual a nós. Né? Tem que estar em comunhão com a igreja. Então, o que acontece com a gente? A gente, às vezes, presume conversão onde não vemos conversão. E é preciso. Irmãos, eu sempre falo aqui na igreja uma coisa muito importante. Nós somos uma família que se identifica pelo modo de pensar, pelo modo de falar e pelo modo de viver. Pelo modo de viver. E algumas coisas são marcas externas. Né? Quando eu fui para a igreja evangélica,
E eu passei pelas águas. O que era o batismo para mim? Era, na verdade, o meu testemunho público daquilo que tinha acontecido por dentro. Então, o que significa eu ser batizado? É eu dar o meu testemunho de que o Evangelho está no meu coração e que eu fui transformado. É por dentro. Mas eu preciso ser identificável. Sabe o que significa? Que o que eu sou por dentro, às vezes as pessoas não conseguem ler, né? Então, esse cara que fez esse livro, passou um ano dentro de uma escola cristã, e ele disse assim, eu não sei como, mas consegui convencer a maioria de que eu era um evangélico forte e fiel. Sabe por quê? Porque o nosso padrão, ele é muito aparente. O nosso padrão não passa pela nossa força em buscar na oração, na vigília, no jejum, na escola dominical. E aí a gente acaba fazendo um negócio que parece que a gente está brincando de ser evangélico. E ser evangélico passa por mudança de vida, amém? Os indicadores cristãos são superficiais porque não dão continuidade àquilo que nós estamos aparentando. Quando eu sou batizado porque eu estou dando um testemunho de algo que aconteceu dentro de mim. E o que aconteceu dentro de mim transforma a minha vida e as coisas ao meu redor, né? Então, eu tenho 4 sequências, né? Queria que você abrisse em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versículo 23. Tens tu fé? 14, 23. Vamos ler o 22. Tens tu fé? Ó, vou repetir. Romanos 14, 22, 23. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Eu tenho que crer naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que crer naquilo que eu estou escrevendo, eu tenho que crer naquilo que eu estou construindo, porque isso é expressão de fé. E aí eu tenho uma coisa para falar para você, o Evangelho, ele precisa ser anunciado por fé, porque eu acredito que Jesus vai voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? Levanta a sua mão. Eu acredito. Há coisas que estão acontecendo e que me demonstram isso. Hoje você pode ter certeza, a sua vida está totalmente controlada pelo sistema. O sistema sabe quem você é, onde você mora, qual a sua conta, quanto você tem lá, quais são as suas dificuldades. O sistema sabe tudo. Vai chegar uma hora que eles vão colocar uma marquinha dentro de você e você, aceitando aquilo, você vai estar dominado. E eu preciso aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, na igreja. A igreja é o lugar onde o Evangelho é aceito. Mas não é o lugar onde o Evangelho é presumido. O Evangelho aceito é aquele Evangelho que muda a minha vida. Me apego a Jesus e faço da minha vida um trabalho para Jesus. Não é lugar para o Evangelho ser presumido. Não é porque eu sou bom que o Evangelho mudou a minha vida. Eu posso ser uma pessoa, ela é uma menina tão bonitinha, mas é um amorzinho, mas não tem fé. Não tem fé, é a fé que marca a alma, não é aquilo que você está fazendo. O Evangelho não pode ser presumido na sua vida, porque se ele for presumido, ele vai ser consumido, porque com o passar do tempo, ele vai se tornar rotina, e quando ele se torna consumido, ele acaba sendo perdido. Por isso que em muitas igrejas se perdeu há muito tempo o Evangelho e as pessoas não percebem.
O que se encontra é uma igreja de eventos. E eu quero uma igreja de eventos de avivamento do Espírito Santo genuinamente na minha vida, transformando a minha vida, fazendo assim, eu quero Jesus protegendo a minha casa, porque os tempos são sombrios. Os tempos são sombrios. Você que tem filho, você que tem filha, você tem que educar os seus filhos para que o Senhor possa conduzi-los. Irmãos, não tem experiência melhor do que você chegar na fase em que eu estou na minha vida e poder falar igual Paulo: Senhor, eu olho para os meus filhos e falo para cada um deles: combati o bom combate, eu os criei na tua palavra. Amém? Chega um momento que eu preciso da linha. Então, quando eu estou diante de um casal, Gabriel e Rebeca, vão se casar, vão embora, vão lá para o sul. Aí eles estavam falando para mim: a gente precisa achar uma igreja lá em Gravataí. Aí o pai bobo olha para dentro de si e ri e fala assim: combati o bom combate, semeei a tua palavra, Senhor, no coração dele. Né? Essa é a maior vitória. Quando eu olho o Lucas vindo aqui na frente para falar: vamos ver, vamos trabalhar o ministério, eu fico feliz. Combati o bom combate. Né? Quando eu olho a juventude na igreja aqui, eu vejo e falo: quanta responsabilidade nós temos com essas pessoas. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Mas a palavra que está sendo dita por Paulo precisa ecoar no meu coração cada vez mais forte. Né? Quando eu pego a palavra: antes subjugo o meu corpo de pai e o reduzo à servidão, para que, tendo combatido o bom combate, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Combati o bom combate, mas como pai persevero, para que o evangelho não se torne inútil na minha vida, e eu não perca. O que eu estou falando para você hoje? Que você não se firme no pragmatismo daqueles que apostam em modelos. Se pessoas pensam que sua própria bondade as conduz a Deus, elas estão rejeitando a mensagem essencial do Evangelho da Graça. Não é o que você faz, é o que Deus fez na sua vida. E que justifica que você chegue à frente da igreja e fale assim: eu quero trabalhar no ministério. Que justifica que eu fale: eu quero mortificar aquilo que eu sou para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa é a preocupação. A minha preocupação é não olhar para as pessoas, mas olhar se eu, através da minha vida, eu estou permitindo que o nome de Jesus seja glorificado. O desafio para a evangelização saudável é parar de tentar reformar as pessoas por meio de regras, em vez de levá-las à cruz. Eu não quero transformar as pessoas porque eu estou impondo a elas um tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento faz que eu presuma o evangelho na vida dessas pessoas, e muitas vezes eu olho e acho que é e não é. Como é que chamava aquele shampoo? Denorex. Né? Parece que é, mas não é. Por isso que às vezes você se engana, porque você tem multidões buscando um tipo de igreja que não traz conversão. E eu preciso estar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu e minha casa, eu e minha casa, estamos servindo ao Senhor. Isso é você trocar um conteúdo consistente e repudiar o humor, distração, método, pragmatismo. Né? Eu sei que às vezes é bom, tem gente que fala assim: puxa, quando você vai ouvir aquele pastor, ele interrompe, ele toca música, ele conta piada, ele cria Irmãos, ninguém está falando contra. O que eu não posso é achar que isso é suficiente.
para mudar a vida. É o cristianismo cultural que nós estamos criando, um cristianismo cultural. Eu pego a rotina. A Bíblia avalia a cultura onde você vive e não o contrário. Não o contrário. Aquele cantor, meu Deus, que falava que a voz dele era a melhor voz do Brasil, Thales Roberto, né? Ele sobreviveu por muito tempo no meio evangélico pensando exatamente o que ele disse um dia. E ninguém percebeu. Sabe por quê? Ele cantava bem, animava o auditório. Ele não era um ministro de louvor, ele era animador de auditório. E saber a diferença indica exatamente por que espírito eu estou sendo conduzido. Se eu não consigo perceber qual a diferença entre um animador de auditório e um ministro de louvor, eu preciso rever meu conceito, né? A mensagem que compartilhamos é idêntica à mensagem que nós carregamos. Conversão exige fé genuína, exige entendimento e uma mudança de vida. Paulo a Tito escreve assim, capítulo 1, versículo 13 a 16. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos ou sadios na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A conversão, irmãos, resulta da ação de Deus no coração do homem dócil. Aquele que é prepotente comete os erros daqueles que são suficientes em si mesmo. Quais são os erros mais comuns na cultura cristã secular? Cultura cristã é quando você vem de pequeno sendo criado na igreja por pais que às vezes nem frequentam, tem isso, o pai que chama o filho e fala, você tem que ir para a igreja, mas ele não vai. Quais são os erros mais comuns? Primeiro, a cultura popular crê que o amor de Deus é sentimental, e não é verdade. O amor de Deus, ele é extremamente superior a um amor pegajoso, sentimental, do jeito que a gente vê. Às vezes a pessoa pega o teclado, toca o teclado, chega aqui, ó. Aí o ministro fala assim, Senhor, ao findar desta oração, Senhor. Aí você olha no cantinho, a pessoa está assim. Sai do culto, a pessoa fala assim, olha, a oração, fiquei arrepiado. Deixa eu te falar uma coisa, que o Espírito Santo não arrepia ninguém, porque não há nenhuma passagem na Bíblia que diga o seguinte, e após a pregação de Pedro, todos arrepiados, não tinha. Não tem ninguém arrepiado. Então, se você saiu do culto arrepiado, você estava com frio, da próxima vez, vá de paletó. Né? Segundo, a cultura popular crê que o amor de Deus é universal e incondicional. Não é universal. Deus não fala para a multidão. Deus fala para um. Para um. A cada um que está aqui, Deus está falando. Não está falando para todo mundo. Não foi para todos. A salvação é para todos. Mas a mensagem do Evangelho é para cada um que abre o seu coração e diz, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu posso ouvir de um jeito e o Dalto de outro. Eu posso entender de um jeito e o Igor entender de outro, porque a cada um de nós o Senhor sussurra a sua palavra no nosso ouvido, porque nós somos conhecidos do jeito que nós somos. Não é universal e não é incondicional. Há condições sim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus,
aos que creem no seu nome. Não são para todos. Não é um derramar incontinente, não. É condicional. Você primeiro tem que aceitar Jesus na sua vida para que a sua casa esteja guardada pelo nome de Jesus. Amém? A cultura popular crê que o amor de Deus é centrado no eu. E não é. Isso é individualismo. Isso é egocentrismo. Subjetivismo. É quando você vem para a igreja e você acha que Deus existe só por sua causa. Você vem para a igreja e fala assim: Senhor, o meu milagre, a minha bênção, a minha campanha. A gente precisa parar de falar no eu e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça para ajudar as pessoas, para colaborar com os ministérios da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas possam estar melhor identificando o evangelho da graça. Eu tenho que sair do eu, do individual. A nossa cultura ocidental, ela é muito individualista. Muito individualista. As pessoas, inclusive por causa do capitalismo, as pessoas estão firmadas no lucro. Então as pessoas querem ter lucro. Você já viu o discurso daqueles que defendem a teologia da prosperidade? Está baseada no lucro. Siga o Senhor porque é lucrativo. Você dá 1.000, ele volta 10.000. Isso aí é espírito capitalista genuíno. E o que o Evangelho de Jesus fala é perdendo que se ganha. Então eu estou dentro da contracultura. Eu não estou aqui sendo chamado para ser uma igreja que seja semelhante ao mundo. Eu sou chamado para ser uma igreja que confunda o mundo. Porque ainda que eu passe por provação, ainda que eu tenha milhares de espectadores olhando para mim, eles olham e falam: como esse cara pode ter paz em meio a tantas tempestades? Como que em meio à tormenta ele continua falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque há um Espírito Santo que conduz o passo daqueles que estão seguindo a Jesus. Sobre a sua vida, a mão de Deus não negocia o evangelho da graça, porque ele produz em você a tranquilidade de você estar debaixo das providências de Deus. João capítulo 12, 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Olha Jesus falando: eu estou perturbado, estou em meio a tempestade. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então o que eu direi? Pai, salva-me, livra-me, tira esse negócio da vida de perto de mim? Não. Se é para isso que nós estamos aqui, para dar testemunho de Deus em meio à tempestade. Pastor, eu estou passando por muitas situações difíceis. Glorifica, porque é a sua oportunidade de dar um glória bem alto e falar assim: em tudo sou atribulado, mas não retroajo na fé, porque o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás. Antes, eu proclamo o evangelho e prossigo para o alvo. Eu estou firmado na palavra, eu estou seguindo o meu alvo, amém? Amém. São esses que o Senhor chamou. Porque nós somos o evangelho visível de Jesus. Amém? Então, hoje, eu quero encerrar dizendo para você isso. Ame as pessoas que necessitam da sua mão. Ame aquelas pessoas que ainda não compreenderam a riqueza que está no evangelho de Jesus. Ame essas pessoas, para que você possa trazê-las. Aquelas pessoas que estão dentro da sua sala de aula, que você olha, as cabecinhas todas lá, elas rindo, contando casos, você olha e fala assim: Jesus, me faz instrumento para que eu possa ser o resgatador dessas vidas.
me faz instrumento para que eu possa falar de Jesus. Irmãos, por que a gente tem tanto constrangimento em falar de Jesus? Se é a nossa maior vitória, a maior resposta ao universo que nós temos é o Senhor. O que justifica estarmos aqui, irmãos, é porque todas as vezes que eu leio o livro, ele me mostra que nós estamos no meio de um processo, nós estamos no meio de um trajeto. Irmãos, você está no meio de um trajeto que começou com Jesus na cruz. O projeto de restauração de Deus passou pela cruz. Quando Jesus virou e falou assim: Pai, está tudo consumado, ali ele pagou o preço pelos nossos pecados, ali ele fez o que eu devia ter feito, para que hoje eu faça de acordo com o que ele fez. Em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, qual é a resposta que Jesus daria? O amor, ele precisa de ser um instrumento de libertação. O amor não é um sentimento. O amor não é uma palavra apenas dócil. O amor é uma palavra que constrange. O amor é uma palavra que restaura. Porque quando as pessoas acham que você as vai desprezar, é nesse momento que você vai falar para ela: eu amo você porque o Senhor me amou primeiro. Eu tenho palavra de amor para dizer para você. Eu tenho palavra de amor para dizer para as pessoas que estão aqui na igreja. Eu não posso compreender um lugar, qualquer que seja ele, onde quer que ele esteja, em que as pessoas estejam congregando em nome do Senhor e que não haja a disposição livre e voluntária de fazer a vontade de Deus e acolher as pessoas. Então, ao final dessa palavra, eu quero te falar sobre isso. Deixa Deus transformar a sua vida. Seja dócil ao correr das águas do Espírito Santo. Há águas que descem do trono e estão trançando no meio de nós, passando. Deixa isso, porque olha, as suas preocupações, elas vão com o vento. Os seus problemas de 10 anos atrás, você nem os lembra mais. Os seus apertos, deixa eu falar para você de aperto. Os seus apertos vão ficar para trás. A única coisa que você vai conservar do que você está vivendo hoje é o amor. Eu já tive olha, houve uma vez na minha vida que eu precisava sair de Niterói e trabalhar. Nós tínhamos um cofrinho, né? Eu quebrei aquele cofrinho para tirar o dinheiro da passagem. Lembro disso. E eu e Jane morríamos de rir disso. Das dificuldades eu nem me lembro mais, mas eu me lembro que quando nós passamos por elas, nós estávamos juntos. E é isso que permaneceu. Amém? Já passou por dificuldades, Expedito? Muitos, né? Juntos, não é isso? Na unidade, mesma coisa o Dalton. Hoje o Dalton, quando chegou aqui pela manhã, parecia até um andarilho, né? Eu falei, gente, ele não veio de avião, ele veio a pé. Ele veio a pé. Eu falei, cadê o cajado? Parecia, né? Barba. Eu até falei, por ser aniversário dele, eu vou até dar um barbeador para ele. Pensei, mas tá aí bonito, né? Ó, coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E é isso que eu quero falar para você hoje. Faça o que o Senhor está te chamando para fazer. Sabe o que eu acho bonito? Deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo para vocês. Um dia, João Batista estava batizando as pessoas. João Batista, o que era o batismo? O judeu, uma parte do judaísmo foi vivido como nômades. Então, quando você entrava numa casa, havia um ritual de purificação. Você pegava a água e jogava sobre a pessoa. Essa era a lavagem do arrependimento. Mas a palavra batismo quer dizer imersão. É quando você afunda a pessoa para purificar dos pecados. Era simbólico. Quando eles ouviam João Batista,
Eles ouviam e a palavra que ele trazia era uma palavra de transformação. E as pessoas falavam assim, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero... né? Aí o que aconteceu? Um dia ele estava lá batizando aquelas pessoas, aí de lá veio o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se aproximou, ele olhou e falou, não, longe de mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Como é que você vem a mim para que eu possa te batizar? E ele falou assim, vamos cumprir aquilo que deve ser feito, porque é necessário. Então ele fez o que devia ser feito. Nós na igreja, nós devemos fazer tudo o que deve ser feito, para que a gente possa falar para o Senhor, Senhor, agora faça em mim a sua obra, porque eu já fiz o que me cabia fazer. Amém? E que o amor seja grande, o perdão seja maior ainda, o carinho, o afeto, a paciência, né? Deixar Deus fazer as coisas na nossa vida. Cada vez você tem projetos, mas Deus vai desenhando outros, né? Como seria bom se o Gabriel tivesse passado por um tribunal aqui perto, né? Mas passou lá para um lugarzinho, Gravataí, nome esquisito. Eu estou procurando igreja hoje de manhã, eu morri de rir aqui. A igreja que de lá tocam com sanfona. Eu falei, misericórdia. Meu filho, nunca faça concurso para o Sul, não vai ser legal para você, né? Porque Deus tem caminhos para a minha vida que eu não conheço hoje. Você não conhece. Então deixa que Deus está tomando conta. Deus está tomando conta. Feche seus olhos agora.